ouvindo? Vamos lá. Vamos mentalizar Jesus, nosso amado Mestre, que com todo o seu amor e o seu carinho esteve entre nós, trazendo seus ensinamentos, nos abençoando e nos mostrando a pureza do amor. Que possamos nessa noite, reunidos com o plano espiritual, colhermos as bênçãos desse grande amor que nunca nos é negado, toda a oferta de ajuda, de esperança e de caridade que nosso Mestre nos transmite todos os dias, em todos os momentos das nossas vidas. Que estejamos com os nossos espíritos leves e atentos a todos os ensinamentos da noite. Que possamos, assim, com a nossa vibração, com a nossa energia de amor, auxiliarmos os nossos irmãos desencarnados, que, assim como nós, estão em busca de ensinamentos, de conhecimento e de consolo. Que o amor de Jesus e dos nossos bons espíritos protetores estejam nos envolvendo hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, Paula. Adriana França está em condições de ler um pouquinho? Sim, Gi, com certeza. Então vamos lá. Vamos lá. A providência. A providência é a solicitude de Deus para com todas as suas criaturas. Deus está em toda parte, tudo vê e a tudo preside, mesmo as mais pequenas coisas. É nisso que consiste a ação providencial. Como Deus, tão grande, tão poderoso e tão superior a tudo, pode imiscuir-se em detalhes ínfimos, preocupar-se com os menores atos e com os menores pensamentos de cada indivíduo? Esta é a pergunta que a incredulidade faz a si mesma, de onde ela conclui que, admitindo a existência de Deus, sua ação só se exerce sobre as leis gerais do universo, que este funciona desde toda a eternidade em virtude dessas leis, às quais cada criatura se acha submetida na sua esfera de atividade, sem que tenha necessidade do concurso incessante da providência. Que seja ou não assim, quanto ao pensamento de Deus, quer dizer que ele haja diretamente ou por intermédio de um fluido para facilitar o nosso raciocínio, vamos representá-lo sob a forma concreta de um fluido inteligente enchendo o universo infinito e penetrando todas as partes da criação. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades que o todo, cada átomo desse fluido, se assim se pode expressar, possuindo o pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade, e estando esse fluido em toda parte, tudo estará submetido à sua ação inteligente, à sua previdência e à sua solicitude. Não haverá um ser, por mais ínfimo que seja, que não esteja de alguma forma saturado desse fluido. Nós estamos, assim, constantemente em presença da divindade, e não podemos subtrair uma só das nossas ações ao teu olhar. O nosso pensamento está em contato incessante com o seu pensamento,
E é com razão que se diz que Deus lê no mais profundo recôndito do nosso coração. Nós estamos nele, como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. Para estender sua solicitude sobre todas as criaturas, Deus não precisa lançar seu olhar do alto da imensidade para que ele ouça nossas preces. Elas não precisam transpor o espaço, nem ser ditas com voz retumbante, uma vez que, estando Deus continuamente ao nosso lado, nossos pensamentos se repercutem nele. Nossos pensamentos são como sons de um sino que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Longe de nós a ideia de materializar a divindade. A ideia de um fluido universal inteligente não é, evidentemente, mais que uma comparação própria para dar uma ideia mais justa de Deus que a dos quadros que o representam sob uma figura humana. Ela tem por objetivo fazer compreender a possibilidade que Deus tem de estar em toda parte e de se ocupar com todas as coisas. Nada impede que se admita para o princípio da soberana inteligência um centro de ação, um foco principal irradiando incessantemente, inundando o universo com seus eflúvios, como o sol com a sua luz. Mas onde está esse foco? É o que ninguém pode responder. É provável que ele não esteja fixado em um ponto determinado, como não o está a sua ação, e que ele percorra incessantemente as regiões do espaço infinito. Se simples espíritos têm o dom da ubiquidade, em Deus essa faculdade tem de ser sem limites. Uma vez que Deus preenche o universo, poderíamos ainda admitir, por hipótese, que esse foco não tem necessidade de se transportar e que ele se forma sobre todas as partes onde a soberana vontade julgue conveniente que ele se produza, de onde se poderia dizer que ele está em toda parte e em parte alguma. Diante desses problemas insondáveis, nossa razão deve se humilhar. Deus existe. Disso não podemos duvidar. Ele é infinitamente justo e bom. Essa é a sua essência. A sua solicitude se estende a tudo. Nós o compreendemos. Portanto, ele só pode querer o nosso bem. É por isso que devemos ter confiança nele. Eis aí o essencial. Quanto ao mais, esperamos que sejamos dignos de compreendê-lo. Allan Kardec, A Gênese. Obrigada, Adriana. A prática da presença de Deus. Qualquer que seja a minha situação, quer esteja perdido ou salvo, continuarei sempre a trabalhar exclusivamente por amor a Deus. Pelo menos vou ter este direito, que até a morte terei feito todo o possível para amá-lo. Durante 4 anos tinha ficado com esta angústia mental, e durante este tempo tinha sofrido muito. No entanto, desde aquele tempo havia vivido em uma liberdade perfeita e contínua alegria. Colocou seus pecados diante de Deus, tal como eram, para dizer que não merecia seus favores, mas sabia que Deus iria continuar outorgando seus favores abundantemente. Irmão Lourenço disse que, a fim de formar o hábito de conversar com Deus continuamente e de lhe mencionar tudo o que fazemos, a princípio temos de dedicar-nos a Ele com algum esforço. Mas, depois de um pequeno período, deveríamos encontrar que o seu amor nos move a fazê-lo internamente, sem qualquer dificuldade. Quando surgia a oportunidade de praticar uma obra bondosa, se dirigia a Deus dizendo: Senhor, eu não posso fazer isso a menos que me capacites.
E então recebia forças mais do que suficientes. Quando havia falhado no seu dever, apenas confessava sua falta, dizendo para Deus: eu nunca poderia fazer diferente se me deixares entregue às minhas próprias forças. É você quem deve impedir a minha queda e corrigir o que está errado. Após a confissão, já não sentia qualquer preocupação com o que foi feito. O irmão Lourenço dizia que com relação a Deus, temos de agir com a maior simplicidade, falando com Ele franca e claramente, e implorando sua ajuda em todos os nossos assuntos. Deus nunca havia falhado em conceder-lhe seu auxílio, e irmão Lourenço o tinha experimentado com frequência. Para o irmão Lourenço, os momentos de oração não eram diferentes dos que haviam sido no passado. Retirava-se para orar, de acordo com as diretrizes do seu superior, mas não queria esse tipo de retiro, nem o solicitava, porque nem o maior trabalho lhe distraía da presença de Deus. Ele disse que os pensamentos inúteis arruinam tudo, que as dores começam aí. Assim que percebemos a sua impertinência, devemos rejeitá-los e voltar à nossa comunhão com Deus. No começo, frequentemente, havia gasto seu tempo de oração rejeitando pensamentos erráticos e voltando a cair neles. Nunca tinha regulado sua devoção por certos métodos, como fazem alguns. No entanto, inicialmente, tinha praticado meditação durante um tempo, mas depois havia deixado de lado de uma maneira quase inexplicável. Irmão Lourenço enfatizava que todas as mortificações corporais e outros exercícios eram inúteis, a menos que servissem para unir-se com Deus através do amor. Havia considerado bem isto. Constatou que o caminho mais curto para ir diretamente a Deus era exercitando o amor continuamente através de um exercício contínuo de amor e fazendo todas as coisas por amor a Ele. Ele notou que havia uma grande diferença entre os atos do intelecto e os da vontade. Os atos do intelecto eram comparativamente de pouco valor. Os atos da vontade eram todos importantes. Nosso único dever é o de amar a Deus e deleitar-nos nele. Nenhum tipo de mortificação pode excluir um único pecado, se invalida o amor de Deus. Em vez disso, e sem nenhuma ansiedade, devemos esperar o perdão de nossos pecados que provém do sangue de Jesus Cristo, apenas esforçando-se para amá-lo com todo o nosso coração. Quando falho nos meus deveres, reconheço rapidamente dizendo: estou habituado a fazê-lo assim. Nunca poderei mudar por mim mesmo. E se não falho, então dou graças a Deus, reconhecendo que isto vem de Deus. Irmão Lourenço conversou comigo com muita frequência e com grande abertura de coração, com respeito à maneira de ir a Deus, o que, aliás, já mencionamos alguma coisa. Me disse que tudo consiste de uma renúncia de coração a todas as coisas que nos impedem de chegar a Deus. Podemos nos acostumar a conversarmos continuamente com Ele, com liberdade e simplicidade. Para nos dirigirmos a Ele a cada momento, só necessitamos reconhecer que Deus está intimamente presente conosco e que podemos pedir sua ajuda para conhecer a sua vontade em coisas duvidosas e fazer corretamente aquelas coisas que nós compreendemos claramente que Ele exige de nós. Na nossa conversa com Deus, devemos também louvá-lo, adorá-lo e amá-lo pela sua infinita bondade e perfeição. Sem desanimarmos pela soma dos nossos pecados, devemos orar pedindo sua graça com uma perfeita confiança, acreditando nos méritos infinitos do nosso Senhor,
porque Deus nunca deixa de oferecer continuamente sua graça. Frei José de Beaufort, A Prática da Presença de Deus, irmão Lourenço. Obrigado a todos. Esses são 2 textos, né? O primeiro, acho que é um texto fundamental, porque pela primeira vez nós temos uma imagem, né, de como Deus está agindo e influenciando tudo e todos o tempo todo. Então, é um texto muito bonito esse ele é bem maior, né? Nós colocamos só um pedaço, mas ele explica, porque as pessoas muitas vezes questionam, né, se eu oro, será que Deus me ouve? Se eu penso nele, será que ele sabe que eu estou pensando nele? E, na verdade, o que Allan Kardec nos mostra com esse texto é que, né, Deus sabe o que está acontecendo em cada célula do nosso corpo, né? Porque nós estamos mergulhados em Deus, e é por isso que nós não percebemos. E é como se você perguntasse a um peixe, né? Você nota que você está no oceano, ele vai falar, o que é um oceano? Não entendo. Porque ele nasceu ali, viveu ali, e ele não tem, né? Para ele aquilo é o normal. Então é como nós, né? Nós estamos mergulhados nesse fluido divino, mas nós não nos damos conta, porque precisa de uma certa, né, tranquilidade, e nós não nos damos conta, e aí isso é uma teoria minha, né? Porque ele nos fez indivíduos. Então, a separação, ela existe num certo sentido, porque senão eu não posso reconhecê-lo, eu seria Deus, né? Então, eu sou um indivíduo que ele criou, e ele quer ser reconhecido por mim. E só eu posso atribuir a ele esse reconhecimento e dizer, eu reconheço você, meu pai. Porque exatamente eu sou um indivíduo, eu tenho uma identidade, né, separada, entre aspas, da de Deus, senão eu seria Deus. Então, é muito interessante porque ele nos criou, ele nos deu liberdade, mas ele sabe, né, não tem como nos criar fora dele. Então, uma criança que está dentro, né, do ventre materno, ela é um ser distinto da mãe. Mas cada célula dela está se formando graças ao sangue da mãe. E está sendo alimentado, está sendo gerado, está sendo mantido, e a criança não sabe disso, né? Ela não tem consciência disso. Então, Allan Kardec mostra por essas imagens, né, que nós estamos nesse fluido. E cada vez que eu penso, Deus pensa junto. Deus sabe o que eu estou pensando. Cada vez que eu sinto, Ele sabe o que eu estou sentindo. Porque a ressonância é imediata, né? É como você estar dentro de um lugar e com ar, né? E você faz um som, o som ele se propaga. Ou como você ligar uma lâmpada e do outro lado a pessoa vê imediatamente. Então, a conexão é imediata, ela é tão imediata que nós temos a ilusão de que ela não existe, porque ela é muito rápida. Então, assim, quando uma coisa é muito rápida, dá a impressão que está parada, né? E é exatamente isso que acontece conosco. E aí, acho interessante que, sabendo disso, aí nós começamos a entender textos como este, né, que é um relato de um frei que viveu na França, que encontrou cartas, né? Havia um monge que vivia num convento lá, trabalhando num monastério, e foi um homem comum que viveu no mundo, que foi marinheiro, trabalhou no Estado, foi militar, e num certo momento ele se converte e vai para o monastério e passa a viver ali. E ele deixa uma série de cartas, né? E aí, num certo período, eles fazem um levantamento e esse senhor também, esse outro monge, conversa, né, com aqueles que o conheciam e publica esses rascunhos das conversas, né?
E aí ele fala que a gente precisa praticar a presença de Deus, entender que ele está presente, é uma prática. E é prática porque eu preciso lembrar disso, porque senão eu estou o tempo todo ocupado com a minha fome, a minha sede, os meus desejos, os meus problemas. O nosso egoísmo nos separa de Deus. Então é preciso uma prática da presença de Deus, lembrar que ele está presente, porque ele não se impõe a nós, né? Ele nos alimenta, ele nos dá vida, ele nos dá tudo, mas ele não se impõe a nós. Então cabe a nós, como filhos, reconhecer que ele está presente. E aí é o que ele fala, né? Isso vem do exercício, de lembrar disto, de reconhecer Deus quando nós fazemos coisas boas e dizer, graças ao Senhor que eu faço. E quando eu fizer coisas más, dizer, o Senhor me ajude a me corrigir. Só o Senhor pode me ajudar a fazer isso. Então, essa humildade, né, de lembrar da presença de Deus. E se eu fizer isso o tempo todo, bom, aí Deus passa a ser uma presença, porque ele tem acesso ao meu coração, à minha vida, ao meu pensamento. Né? Ele não pode se forçar a nenhum de nós. Ele tem que ser acolhido, ele tem que ser aceito, ele tem que ser... A gente tem que abrir a porta para ele, né? Não é porque uma mãe gera um filho que ela pode, né, determinar a sua vida depois. E escolher tudo que ele vai fazer, e, né, ela deu vida a ele, ele é um indivíduo, e ele pode amanhã renegá-la. Né? É um direito dele. Mas ele não vai deixar de ser filho dela, né? Mesmo que ele a renegue. O fato é, ele é filho dela. Então, nós não vamos, mesmo que a gente não olhe para Deus, que a gente vire as costas para ele, nós não temos como, né, não admitir o fato de que ele é nosso Pai, que ele nos alimenta, que ele nos dá vida, que nós provavelmente estamos dentro de uma grande placenta, sendo alimentados por ela, e a gente nem se dá conta. Né? Mas se eu não começar a pensar nele, a exercer, a praticar a presença dele na minha vida, ele vai continuar discreto. Ele está presente em tudo, mas ele pode passar completamente despercebido. Se eu não notar, se eu não praticar o exercício de perceber que ele está presente. Né? Então, faço, né, esses comentários e abro para que a gente possa ter mais participações. Oi, Adriana. Ai, obrigada pelo texto, gente, porque olha, quando eu comecei a ler o texto, eu fiquei lembrando daquele nosso estudo que teve o texto do Leon Denis, vocês lembram? Que Leon Denis, ele descreve ele faz um paralelo, assim, sabe? E eu lembro que aquele dia, com aquele estudo, gente, eu chorava, depois eu falava, gente, agora eu estou entendendo o que é Deus, sabe? Aquilo foi tão importante para mim. E eu lembro a imagem que ficou na minha cabeça depois daquele estudo, eu vou passar para vocês, né? Fiquei imaginando assim, imagina que eu, né, assim, nós, né, cada um de nós, assim, é o universo todo, né? Nós somos ali Deus, né? Tal. E cada célulazinha nossa é um indivíduo diferente, né? Né? E aí você fala, como é que Deus tem consciência de todas essas, né, essas trilhões, como nós temos consciência desses trilhões de células que nós temos no nosso corpo? Não, né? Quer dizer, Deus tem, mas assim, a gente sabe que a gente tem trilhões de células, né? Mas às vezes a gente nem presta muita atenção em todas as célulazinhas. Mas, por exemplo, se de repente você se machuca o seu dedinho, você vai falar, ai, minhas célulazinhas ali estão doentes, né? Então, foi isso que eu pensei aquele dia. Então, assim, quando a gente não está bem, né? É como se na hora, né? Deus sentisse isso, esse não estar bem, né? E aí ele vai cuidar da gente, apesar de que ele está cuidando sempre, né? Mas, assim, é só um paralelo, né? Para saber como ele tá, a gente é ele, né? A gente faz parte dele.
Então, não tem como ele não estar cuidando da gente, né? Aí, o César falando agora... Ai, tem tanta coisa na minha cabeça com esse estudo, com esse texto. O César falando, né, que às vezes a gente, o filho, né? O filho se rebela e ele vai renegar a mãe e tal. Aí comecei a pensar, né? Às vezes tem alguma célulazinha que ela vai acabar se rebelando, né? Ela acaba se desenvolvendo um câncer ali, né? Eu fiquei imaginando, né? Como se fosse também esse filho, né? Que vai renegar o pai. Bom, enfim, mas aí fiquei pensando também em relação ao segundo texto, quando ele diz, né? Para a gente não se distrair da presença de Deus. Aí eu fiz uma ligação com o primeiro, porque se nós fazemos parte de Deus, né? Às vezes a gente... Então, quer dizer, Deus está em mim, Deus está nos meus entes queridos, Deus está em tudo, mas também está nos meus desafetos, né? Então, será que, com que direito que eu tenho de julgar um desafeto meu, se ele é uma parte de Deus, né? É tão complicado. Acho que se a gente vê o nosso desafeto, aquela pessoa chata, difícil, como uma parte de Deus, eu acho que fica mais fácil, sim, menos difícil para a gente tentar entender que a gente não pode julgar, né? A gente não pode falar, pensar mal da pessoa, fazer mal para ela, porque ela faz parte de Deus, né? Hã? Ela tem tanto direito quanto você. Sim, pois é, exatamente. Ela é tão parte de Deus quanto eu. Então, como que eu tenho direito de fazer isso? Eu não tenho, né? Bom, é isso. Agora, César, que não sei se vai dar tempo depois, se você pudesse comentar. Essa questão do início de tudo, isso é uma coisa que sempre sai fumacinha da minha cabeça. Quando eu começo a pensar, sabe, no texto ele fala, né, onde está, né, se Deus está num lugar e dali se irradia, não sei o quê, né? Então a gente sabe que está em tudo, mas sempre eu fico às vezes pensando, eu falo, gente, mas quando que tudo começou? Onde está o início? E a gente nunca vai saber, talvez, né? Isso me deixa bem confusa quando eu começo a pensar, falo, não, melhor nem pensar nisso, porque está muito avançado para mim, ainda sou muito pequena para entender uma coisa dessas. Mas acho que no próprio texto, né, ele fala, lê para a gente, Ju. Qual parte? 30. 30. Diante desses problemas insondáveis, nossa razão deve se humilhar. Deus existe. Disso não podemos duvidar. Ele é infinitamente justo e bom. Essa é a sua essência. A sua solicitude se estende a tudo. Nós o compreendemos. Portanto, ele só pode querer o nosso bem. É por isso que devemos ter confiança nele. Eis aí o essencial. Quanto ao mais, esperamos que sejamos dignos de compreendê-lo. Então, com o tempo, as respostas virão, né? Mas, por hora, que a gente se atenha ao essencial, né? Essa questão das origens é muito complexa, né? A gente tem algumas ideias, algumas explicações. Em outros estudos, a gente pode voltar a isso, né? Por exemplo, a gente tem belíssimos estudos, né, de André Luiz a respeito. Mas é sempre, né, uma coisa que está aí nas profundezas, né, do conhecimento e que a gente ainda talvez não tenha acesso. Uma parte, sim, mas é bonito o que ele fala, né, porque por hora eu posso saber que Deus existe, Deus cuida de mim, Deus, né, está presente. Ele não é uma coisa ausente, ele não está, como diz no começo do texto de Allan Kardec, ele não fez o universo, falou, as leis são essas, isso é extremamente importante, muito importante, porque a gente pode pensar, Deus fez as coisas, elas funcionam, tem leis, mas Deus é um ser, e ele age continuamente.
Então, as coisas podem amanhã ser diferentes do que são hoje. Não são, porque, obviamente, se ele fez o que fez, ele fez com perfeição. Mas a nossa relação com Deus não é a mesma da matéria com Deus. A matéria vai obedecer leis eternas e imutáveis. Mesmo moralmente, nós sabemos que existem leis eternas e imutáveis, mas a nossa relação com Deus é uma relação filial. É pessoal. Não existe, Deus não é um ser para nós, uma máquina que funciona perfeitamente. Deus é um pai. E a nossa relação com ele é pessoal. Ela depende, por isso que o Frei Lourenço fala, que ele percebeu a diferença entre os fatos intelectuais e os fatos da vontade. Amar alguém é um ato de vontade. Se interessar por alguém é um ato de vontade. Eu posso saber que uma coisa existe, eu me interessar por ela é outra coisa. Eu posso saber que uma coisa existe, eu amá-la é outra coisa. Então, é por isso que ele faz a distinção entre os fatos intelectuais e os fatos de vontade. Eu posso saber tudo de Deus e não amá-lo. Então, é por isso que a nossa relação com Deus é pessoal. O pai quer ser reconhecido pelos filhos. E isso só se faz por um ato de vontade, e não por uma imposição dele a nós. Então, é importante a gente refletir nisso tudo. Né? Oi, Adriana. Oi, boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Eu queria fazer um pequeno comentário antes e depois fazer uma pergunta. Eu entendo, eu já ouvi falar que Deus sempre existiu e que o universo material é materializado e desmaterializado a partir da sua vontade, mas, ao mesmo tempo, de onde viriam as almas, né? As almas iniciais? Se não existe um foco concentrado de Deus, que não é no céu, pois Deus está em toda parte, de onde vêm as almas, as primeiras almas? De onde vem o átomo? Né? Minha curiosidade, mas talvez não tenha resposta nesse momento. Enfim. Tem uma resposta parcial, né, Adriana? Essa concepção indiana, né, de que Deus faz e desfaz o universo, ela é um pouco equivocada, digamos assim, né? Eu não vou entrar nos detalhes do porquê, mas se você compreender como universo a totalidade do material e do espiritual, Deus não pode desfazer o universo, porque ele desfaria as almas. E aí nós não seríamos eternos. Então não teria sentido isso. Isso é um equívoco, né, das concepções indianas. No entanto, materialmente, o universo está se refazendo o tempo todo. Isso é outro aspecto, né? Só que o que a doutrina espírita nos explica é que existe Deus e existe o que ele chama de princípio material e princípio espiritual. As almas vêm do princípio espiritual e a matéria vem do princípio material. É tudo que nós sabemos por hora. O princípio material, ele nos é mais conhecido, porque é mais acessível para nosso nível. Então, a doutrina explica que existe um fluido cósmico universal, né, que seria a base da matéria, e que ele pode se condensar a níveis que vão do extremamente sofisticado e rarefeito até o mais grosseiro até do que a nossa própria matéria. Isto, na verdade, a própria ciência já está confirmando, né? Ela dá outros nomes, mas, por exemplo, você vai achar na internet conferências que falam que a nossa matéria vem do vazio. Os físicos estão desesperados, né? Porque está começando a ficar maluco o negócio. Como assim a matéria vem do vazio? Então, é o que eles chamam de vazio quântico. E isso, o vazio é vazio para nós, mas ali está cheio de vida, de energia, porque é dali que vem a nossa matéria.
né, desse melaço no qual as partículas se banham, que elas ganham matéria, né, que é o bóson de Higgins, por exemplo, entre outros. Então, o princípio material, a gente tem uma ideia, né? Ele pode ser rarefeito e pode ser... E é aí que nós estamos conectados a Deus, né? Porque nós temos, né, nós estamos dentro dessa piscina de matéria e de energia. Mas o princípio espiritual nós sabemos muito pouco, que é aquilo que forma o princípio inteligente, que vai evoluir através dos milênios para se transformar na alma. Não está claro, no entanto, porque na Gênesis ele diz que o espírito evolui do átomo até o arcanjo. Ele não diz que o átomo evolui. Diz o espírito evolui do átomo até o arcanjo. Então, será que um dia a matéria vira princípio espiritual? Ou, segundo o que eu entendo no livro A Gênese, a matéria foi criada por Deus, fica estável no universo e está à disposição dos espíritos para que eles evoluam através dela. Tem um livro que se chama Animismo e Espiritismo, se eu não me engano, do Gabriel Delany, e que ele diz que em toda a matéria existe princípio inteligente, porque em toda a matéria, o princípio inteligente, aquilo que vai ser espírito, um dia individualizado como nós, ela aprende. Então, por exemplo, num átomo, o princípio inteligente que existe ali, ele está aprendendo a obedecer estruturas, regras, né? As leis de conexão e desconexão, de afinidade, de não afinidade. Esse princípio inteligente, amanhã, ele pode virar, depois de milhões de anos, ele pode virar aquilo que coordena uma célula, né? Então, ali você já tem um princípio inteligente mais evoluído, mas a célula é composta de milhares de átomos, que cada um já tem um princípio inteligente. Então, aí eu vou deixar todo mundo louco, né? É imenso, né, o processo evolutivo, mas nós sabemos, para responder e parar por aqui, nós temos Deus, princípio material, de onde surge a matéria, o universo físico, e o princípio espiritual, de onde vêm as almas. Com certeza, o universo material pode ser destruído, entre aspas. Ele não é destruído, né? Ele pode mudar, explodir, né? Ser engolido por um buraco negro, depois explodir de volta, mas é sempre a mesma matéria. Os átomos que estão aqui no nosso universo, eles têm 15 bilhões de anos, e são os mesmos, né? Então, a matéria está à nossa disposição para nós evoluirmos através dela, porque nós precisamos dela, né? Mas nós não somos matéria, nós somos espírito. Agora, o que é o princípio espiritual? De onde, como ele é feito? Como ele evolui? E aí a gente já entra nos primórdios da coisa e nós não temos resposta para isso. Mas aí a gente sai, né, um pouco, essa discussão é um pouco entrar na questão das origens, né, da gênese, não era bem o nosso foco, né? Sabendo... O foco, acho que o texto, ele, voltando para o texto, né, eu achei esse texto tão lindo, e eu falei, será que a gente vai aprender hoje, né, como estabelecer esse contato com Deus, né, porque... Às vezes a gente acha que ele está tão longe por ser um ser tão superior, né? E a gente ser assim tão pequeninos ainda, seres ainda tão pequeninos, e a gente às vezes nem tem até medo de se dirigir, de a gente orar a Deus, né? A gente às vezes ora para os espíritos nossos benfeitores, a gente ora para Jesus, né? E assim a gente não sei, às vezes a gente não tem digamos assim, a pretensão, né, de orar a Deus. E esse texto, ele vem nos dizer que essa ideia, né, de que Deus é um ser tão distante é completamente errônea, né? Deus é um pai, e ele está conosco o tempo todo e sente o que a gente sente, ele sabe do que a gente tem, onde dói, porque a gente sofre, ele sabe tudo.
E eu acho que o objetivo nosso é de aprender. O nosso objetivo na vida é de aprender a ter essa relação de filho para pai, que a gente ainda não sabe ter, né? De nos colocar nos braços de Deus, de nosso Criador, e de nos entregarmos a Ele. Então, esse é um aprendizado, talvez esse seja o objetivo da nossa vida, né? Que é nos afinarmos com Deus, é nos colocarmos em contato com Ele, de sentirmos Ele nas nossas vidas, como um pai que nos ama, que cuida de nós, que quer o nosso bem, e que se a gente pede para Ele, Pai, me ajuda nesse caminho, me ajuda a fazer uma boa escolha, me ajuda a superar esse momento, e Ele vai estar ali, a gente às vezes nem percebe a ação de Deus nas nossas vidas, mas Ele está o tempo todo agindo nas nossas vidas. E a gente precisa aprender a prestar atenção de que Ele está o tempo todo agindo. E às vezes Ele é tão sutil, né? Ele é tão silencioso que a gente às vezes não percebe, a gente pensa que a gente resolveu por nossa conta mesmo. E, na verdade, é Deus agindo o tempo todo, é Deus dando para a gente tudo que a gente precisa, Deus dando para a gente infinitas bênçãos para que a gente cresça, a matéria, né, como o César acabou de dizer, Deus nos dá tudo que a gente precisa porque é o nosso crescimento que é o objetivo. Então, e ele não nos deixa sozinho no oceano, ele está ali, ele está aqui com a gente, né? Está sentindo. A Adriana lembrou de uma dorzinha. Então, acho que como Deus está no controle, né? Quando a gente sente o nosso sofrimento, ele sente também, e ele não nos nega ajuda. Então, é muito triste quando a gente às vezes pensa, porque Deus é injusto, por que está fazendo isso comigo, né? Num momento de sofrimento, de dor, a gente às vezes, as pessoas falam isso, pensam assim, né? Se Deus existisse, por que isso estaria acontecendo? Se Deus existisse, por que tanto sofrimento no mundo? Então, a gente estudando, a gente vai entendendo o porquê das coisas, a gente vai aprendendo, né, a esse desenvolvimento, né, de compreensão vai acontecendo à medida que a gente estuda. E assim, quando vem a imagem sempre, né, Jesus, essa ideia do Deus longe, a gente tinha antes de Jesus, veio para nos dizer que a gente tem um Pai, e que o Pai existe para nós, e ele nos ama, Deus é amor, ele está cuidando de todos nós, né? Então, a vinda de Jesus foi para nos acordem, vocês, a gente tem um Pai, a vida é criação divina. Então, vem sempre a imagem do filho pródigo, né? E quando o filho, nós somos os filhos pródigos, a gente se distancia do pai, a gente vai embora, mas quando a gente percebe, e acho que esse é o objetivo, que a gente tem uma casa, que a gente tem um pai, que a gente tem um reino, e que ele nos convida para a festa, a gente volta para ele. Nesse caminho de volta, ele vem ao nosso encontro. Então, o Pai está esperando por nós, mas a gente precisa, como o César disse, ele não se impõe, nós precisamos voltar para ele. E ele vem ao nosso encontro, né? Nós temos só que deixar de sermos pródigos, e que nós temos que falar como o texto fala, né? Amá-lo, adorá-lo, servi-lo, agradecer por tudo que ele nos dá, e quando a gente se coloca diante de Deus, né, com essa humildade, amando e adorando, ele está ali com os braços abertos e nos esperando, e ele vai cuidar, e como ele sempre cuidou, e a gente vai começar a perceber que ele está cuidando, porque até então a gente ainda não percebe que ele está cuidando. Então, esse é o aprendizado e o objetivo da nossa vida, né, estreitar a relação com Deus, que a gente se sinta mais filho dele, e não o filho pródigo, né, que foi para longe. Bom, Sebastião. Sim, eu faz pouco tempo falei com um espírito assim, ele me falava que ele achava que como ele havia sido mal, ele não tinha direito para Deus, ele era como um caso perdido, não? E eu falei,
Eu, depois de 2, 3 anos de reunião mediúnica, não é a única vez que eu escuto isso. Eu fiquei assim muito triste porque tem muitos almas, muitos espíritos que pensam que não têm direito a Deus, que como eu cometi erros na minha vida, eu não, ou seja, estou muito longe e já perdi a minha chance, não? Então eu fiquei muito triste e eu esta semana mirava uma palestra como que ele deu um exemplo, assim como para uma mãe que ela ama seu filho desde que ele nasce, ela ama. Não é porque ele ainda não aprendeu a caminhar que não ama ele, não? Então, não sei por que nós sempre temos essa ideia de porque fiz erro e Deus não me ama, ou Deus está sempre lá esperando para mim, não? Para mim pedir para ele, para mim saber que é meu pai, não? E uma pequena historinha que me aconteceu esta semana, eu tive uma semana assim muito intensa, não? E meus pensamentos num dia estavam muito escuros, assim como você sabe, uma nuvem como muito escura, não? Ao redor mío. E assim no dia eu estava lá numa película de um filme de horror, assim, não? E estava escutando outra palestra que ele falava, olha, quando você não pode mais, põe na mão de Deus, solo deixa a tua vida. Então eu falei assim, olha, eu aqui hoje não posso mais. Não, Deus, eu te entrego minha vida nas tuas mãos. E foi algo como increíble, como meia hora depois, todo como que, você sabe quando sale o sol e todas as nuvens como, todos os eventos que aconteceram na próxima hora, todo ficou claro, todo ficou assim como joia, não? E então, ele está lá esperando que nós tiremos nossa mão, pidamos para ele, não? Então, é isso. Obrigado. Oi, Yuri. Obrigado, Sebastião. Eu pensei muito nessa história que Sebastião contou, porque ele contou para mim hoje, antes do estudo. Então, é isso, não? Entregar nossas coisas a Deus, mas muitas vezes, como nos hundimos na situação, não? Porque como você falou, que somos muito orgulhosos, não? Eu estava pensando nisso que o homem, o que nós fomos criados para ter um relacionamento perfeito com Deus, né? Mas por a causa de nossa desobediência, de nossa rebeldia, muitas vezes nós escolhemos nosso próprio caminho, não? Então, o relacionamento com ele, com Deus, se desfez, não? Por nosso orgulho, nosso egoísmo, por nossa... nós cremos muito importante, não? Então, eu me lembro também que você diz, você pode fazer a louça e pode pensar em Deus, não? Você pode fazer a cozinha, o trabalho em todo momento, como podemos desfrutar dessa presença de Deus, não? Se somente que a gente não se lembra, não? Deus está disponível para todos nós, não? Nos cabe buscar essa intimidade com ele, não, através da prece, através das boas ações. Então temos todo, não temos falta vontade, como os espíritos. Obrigada. Obrigado, Yuri. Obrigado, Sebastião. É isso, né? É um ato de vontade. Esse é o segredo, né? Da prática da presença de Deus. É um ato de vontade. Não existe imposição da parte dele. Ele pode estar presente em tudo, nos envolver por todos os lados, mas eu não posso, né? Ele não pode se forçar para ser amado, né? O amor é um ato da minha vontade para com ele. Porque ele já nos ama. Ele já nos ama, ele nos ama, né? Perfeito, exatamente. Ele nos ama, isso é certo. Agora, ele não pode forçar o meu amor por ele. Isso tem que vir de mim, né? E é muito interessante que, né, no texto do Frei Lourenço, ele fala, né? Primeiro, simplicidade, porque ele está aqui agora, nesse momento. Não é eu vou falar com Deus lá, eu preciso entrar num estado especial de
é essa intimidade que a Yuri falou, ele está presente, eu preciso perceber, eu preciso prestar atenção, eu preciso direcionar a minha vontade para ele. Então, ele fala, né, mesmo eu não preciso de tempo para orar, qualquer lugar, qualquer hora, qualquer situação, Deus está presente. E é bonito porque ele fala da sinceridade de coração. Né? Não existe uma relação com Deus, porque muitas vezes as pessoas perguntam isso, né? Para que orar se Deus é Deus e sabe o que eu sei, o que eu preciso, o que eu sinto? Mas Ele sabe, né? Ele quer saber se nós sabemos. Então, Deus sabe. Ele quer saber se eu já sei, né? Como professor de matemática, de história, de biologia, ele faz pergunta por quê, se ele já sabe. Né? Nós não sabemos, essa é a questão, né? Então, você precisa, você saber se você sabe ou não, do que você precisa, quem você é, e é por isso que essa humildade é necessária, porque até isso nós temos que pedir para Ele. Pai, né, me mostre o que eu preciso ver, o que eu preciso saber. Mas isso tem que ser uma relação constante, não é só quando eu tenho um problema. Né? Meu pai não é só meu pai quando eu tenho problema, ele não é um banqueiro, né, que eu vou procurar recursos quando eu estou com problema. Ele é pai o tempo todo, e se eu aceito a paternidade dele, tenho que aceitar integralmente. Né? Então, desonestidade com ele não funciona. Inventar desculpas não funciona. Errou, reconhece. Acertou, agradece. Né? Então, essa relação honesta, e a base da fé em Deus é isto. Eu estou em contato com alguém, eu não vejo, eu vejo muito pouco, ele vê tudo. Ah, pai, eu estou afogando aqui, estou morrendo afogado, o meu barco virou, eu estou morrendo afogado, o senhor não está vendo, o senhor não vai me ajudar? Não. Porque ele está vendo que chegou o fim, é a minha hora. Me ajudar para quê? Acabou. Esse é o teu, você tinha que passar por isso. Eu não estou vendo. E eu quero, mas é aí a hora que nós temos que dizer, ok. Então, o que o Sebastião falou, essa historinha que ele contou, é a história da nossa vida. Nós somos tão orgulhosos que a gente acha que pode lidar com o sofrimento, com a vida, com os projetos, com os problemas, construir impérios, destruir impérios. Eu não preciso de Deus. Aí eu tenho que carregar o peso sozinho mesmo. E aí a gente se arrebenta, porque a corda uma hora estica tanto que arrebenta. Agora, quando eu reparto o peso com ele, quando eu digo, pai, me ajuda, né, e me mostra, e às vezes ele vai me dizer, olha, você está carregando peso que não precisa. Por que você está tão preocupado assim com a vida de fulano? Né? Por que você quer resolver tal situação? Não te concerne isso não é problema seu. Então, a nossa vida vai ficando mais leve, porque você vive com os teus sofrimentos, aprende a passar por eles, e Deus vai te mostrando que o resto é com Ele. O resto é com Ele. Eu não tenho que controlar o universo já tem quem o controla. Eu só posso cuidar da minha hortinha, porque eu tenho compromissos na vida que só eu tenho. Deus não pode fazer por mim. Então, às vezes, eu estou até pedindo a Deus algo que eu não tenho direito de pedir. Me arruma um trabalho novo, meu pai, mas você mandou você ver? Não. Como é que ele pode te ajudar? Você não fez o que você tinha que fazer? Ajuda a minha horta a crescer, eu quero ter alimento. Você plantou? Não, ainda não. Mas como é que vai crescer a horta se você não plantou? Então, Deus espera também da nossa parte que nós façamos. E é muito bonito que André Luiz fala que nós somos co-criadores na obra de Deus.
né? Nós participamos da obra de Deus. Ele não quer robôs, ele não quer zumbis, ele quer filhos plenamente capacitados para participar da obra divina. Quando você é pai, quando você é mãe, você partilha com ele a responsabilidade de criar. Quando você educa, você partilha com Deus a responsabilidade de criar e educar. Quando você constrói, quando você melhora, quando você faz as coisas acontecerem, você partilha com Deus o ato criativo. Então, nós não somos seres que não temos um papel, né? Nosso planeta foi criado por Jesus. Então, mas a formiguinha que está trabalhando no subsolo do nosso planeta está cumprindo o papel dela. Então, você tem os arcanjos construindo galáxias e planetas, mas você tem as formiguinhas trabalhando, as abelhas, né? Então, é muito grande, é muito bonito. Deus é essa força maravilhosa, né? Que a gente precisa começar a sentir com o coração. Mas o nosso estudo nos ajuda a entender isso. A partir do momento que eu entendo, eu posso colocar minha vontade em ação, né? Dizer, eu quero isto, eu quero este pai, eu quero sentir a presença dele, eu quero... E tem coisas, tem respostas, tem perguntas que nós fazemos, que as respostas virão mostradas por Deus. E muitas vezes nós vamos saber e não vamos conseguir explicar para ninguém. Porque ele mostra para nós e para mais ninguém. Então, há coisas que você não tem nem como explicar, né? O que é que Jesus via nas suas orações, quando dizia, eu e o Pai somos um? O que é que Buda sentiu, né, quando alcançou a iluminação espiritual? O que é que Simão Pedro, Tiago e João sentiram quando viram, né, Jesus se transfigurar no Monte Tabor, cercado por Elias e Moisés, né, e viu aquela luz imensa brilhando no alto daquele monte, né? Então, assim, nós estamos diante de coisas que as palavras humanas um dia não serão, né, capazes de expressar. É muito limitado, né? Certas experiências dos grandes místicos, né, por que que eles acabam fazendo poesia? Né? Então, você pega São João da Cruz, por exemplo, né? Você vai ver, ele era um poeta, né? Mas por quê? Porque a poesia era o único jeito dele criar imagens que pudessem transmitir o que ele vivia espiritualmente nas orações. O que é que sente um homem que, quando está orando, seu corpo começa a subir? Corpo físico. Né? Santa Teresa d'Ávila, as freiras precisavam segurá-la, né? Porque senão ela ia subindo, até bater no teto da catedral. Né? José de Anchieta, né? Muitas vezes a vila acordava, a vila de São Paulo acordava, ele batendo, né, no sino, na parte de cima da igreja, porque eu entrava em êxtase. Quanto que a gente tem ainda que aprender, né? Então, imagina, né, o êxtase, né? Uma alma corre o risco de se desligar do corpo quando tem êxtase, de não voltar mais, porque ela vive uma emoção tão grande, ela entra, né, nas esferas espirituais tão elevadas, que muitos dizem, né, que eles praticamente iam morrer, né? Então são quase que obrigados a voltarem, né, para poder continuar a vidinha aqui. Então, agora ele fala, né, no centro da coisa toda está o amor. Né? E enquanto nós continuarmos com o nosso egoísmo, pode notar, né, a gente está o tempo todo preocupado com a gente mesmo. O tempo todo. Nossa única preocupação verdadeira somos nós mesmos. E isso é triste, né?
Mas aos poucos a gente vai entendendo que tem alguém maior, né, que tem coisas muito interessantes, né, um universo muito bonito. É alguma coisa assim que a gente precisa ir pensando, né? Se você imagina só a nossa Via Láctea, 200 bilhões de estrelas, no mínimo, né? Ou seja, 200 bilhões de sóis como os nossos ou maiores, muito maiores. Nossa é de quinta grandeza, né? Você tem sóis, estrelas nas quais o nosso Sol cabe alguns milhares de vezes. Então, assim, aí você põe os planetas e tudo que está nisso, né? São 100 mil anos para atravessar a nossa galáxia de uma ponta a outra. 100 mil anos-luz. Né? A gente teria que correr na velocidade da luz para atravessar em 100 mil anos. Então, o que é isso para Deus? Nada. Para ele é nada. Né? Para ele isso não existe. Então, qual que é a distância entre ele e nós? Nenhuma. Nenhuma. Não existe distância. Né? É muito complexo, né? Oi, Yuri. Eu me lembrei disso que disse Jesus, não? Que nós estamos nele como ele está em nós, na distância. Exatamente. Então, e isso é muito sério, isso, né? Essas frases a gente precisa aprender a pensar nelas, né? A senti-las. Porque quando você está olhando no espelho, né? Por exemplo, você pode sair, subir numa montanha e falar, eu quero ver Deus. Mas ele está nos teus olhos. E está na montanha, e está no céu. Como é que você pode vê-lo? Ele está nos teus olhos. Então, não tem como vê-lo. Você só pode sentir Deus. O processo é interno, é alma. E é ler os grandes místicos, né? A gente precisa, por isso que Emmanuel recomenda que a gente leia a vida dos grandes santos, dos grandes mestres espirituais, porque eles vivenciaram estas experiências e deixaram alguns relatórios, né? Eles contaram essas experiências. Então, os escritos espirituais, né, dos grandes mestres, dos grandes espíritos, são pistas para que a gente possa entender esse caminho, né? Porque é um caminho novo para nós. Nós estamos começando a trilhá-lo. Ele tem perigos também, né? Para a gente não se iludir, não se deixar levar por coisas que não têm importância, né? Então, por exemplo, muita gente nesse caminho se ilude com os poderes psíquicos, né? Então, você não vai meditar, por isso que ele fala lá, nenhum sacrifício, nenhum conhecimento vale a pena se não está conectado ao amor de Deus. Porque senão é mais um ato de egoísmo, de orgulho nosso. Eu vou meditar para desenvolver poderes extrasensoriais. Sim, você pode desenvolver. Penetrar o pensamento dos outros, manipular as pessoas, né? Aprender a fazer sugestão mental. Você pode dominar poderes, mas é só um ato de egoísmo, de orgulho. Não te conecta a Deus. Né? Então, essa diferença é essencial, né? É por isso que o cristianismo e o ensino do Cristo é muito bonito, porque Deus no cristianismo é um pai. Né? No budismo ele nem existe. Né? Em outras religiões ele é um pai autoritário, um guerreiro. No cristianismo ele é amor, Deus é amor. Né? Ele está em nós, nós estamos nele. Ele nos amou primeiro, diz o texto da Bíblia. Né?
Ele nos amou primeiro. Então, é essa relação de coração para coração, de filho para pai. E, então, isso é diferente. Nós não queremos desenvolver poderes. Os poderes vão vir naturalmente, como consequência do amor e da nossa relação com Deus, e fazer o bem. Então, por que fazer o bem? Porque fazer o bem eu estou cuidando de quem Ele cuida. Se eu estou cuidando de quem Ele cuida, Ele diz, oh, mas que bom, você está me ajudando, meu filho. E Ele cuida de mim. Não é uma negociação, é simplesmente um fato natural. Como é que o pai não vai ajudar o filho mais velho que está ajudando a cuidar dos filhos mais novos? Então, é o processo. Então, é isso. Eu acho que nós temos aí uma visão muito bonita da presença de Deus na vida, no universo. E é muito triste, né, ver pessoas vivendo, né, sem esse conhecimento. O presidente americano, Ronald Reagan, ele dizia, né, ele era muito piadista, né, e ele falou, eu fico muito preocupado com os ateus, né, fico muito preocupado com eles. E por isso mesmo eu acho que eu vou convidar alguns deles para vir até a Casa Branca, eu vou oferecer a eles um jantar maravilhoso, que são nossos irmãos. E vou, assim, o jantar mais maravilhoso que a gente possa fazer. E depois que eles comerem, eu vou perguntar, você acredita que existe um cozinheiro? Então, é isso, né? Você olha para o universo, só o nosso corpo, gente. Assim, você analisa, só pega lá nos livros de biologia e analisa a tua orelha. A gente só está de pé porque tem lá todo um mecanismo que regula, né, os nossos movimentos. Os nossos olhos são máquinas maravilhosas, perfeitas. Tudo. Aí você escuta alguém falar, isso é obra do acaso. Quer dizer, é como você encontrar um Boeing, né, 747 e olhar para ele e falar, o que é isso? É obra do acaso. Não existe obra do acaso, né? Nada. O acaso não faz nada. O que o acaso pode fazer, né? Se ele existisse, ele não poderia fazer nada. Ele não existe, porque não pode existir acaso num universo que é regido por leis. A própria noção de acaso não tem sentido. Eu só posso pensar no acaso porque ele é o oposto daquilo que eu conheço. Mas tá bom, tá muito bom. Acho que a gente tem aí já uma bateria de coisas para se divertir. Para começar essa relação com Deus. E para começar essa relação com Deus, porque esse o essencial do nosso trabalho de hoje, né? Que a gente não perceba mais Deus como algo distante, mas como algo que está presente. Agora, o termo prática é importante aí. Ele não está aí por nada. Prática da presença de Deus. Porque nós temos uma tendência imensa a olhar para nós mesmos como pequeninos filhos de Deus. É natural que a gente seja assim, né? Tão cheio de si. Porque quem tem um pai dessa grandeza, né? Como é que a gente não ia ser, né? Todo cheio de si? Mas é uma coisa infantil, né? Está na hora da gente não ser mais. Então, muito bom. Se não tivermos mais nenhum comentário de último segundo, acho que nós podemos finalizar. Bem? Então, vamos fazer a nossa prece, né, e encerrar a nossa reunião.
Querido Mestre Jesus, Mestre de amor, de luz, de compaixão, presença de Deus para os homens deste mundo, para as criaturas deste planeta. Reconhecemos em Ti, Senhor, a grandeza de nosso Pai. E na Tua voz escutamos a voz de nosso Pai. Vinde a mim. Nós, na Tua presença, Senhor, divisamos a presença daquele que nos criou. Filhos da eternidade, filhos do amor, começamos a compreender, Senhor, que somos crianças de Deus. E nós ouvimos ainda uma vez Tua voz: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de meu Pai. Pequeninos são aqueles, Senhor, que com humildade aceitam curvarem-se à grandeza do Pai. Pequeninos são aqueles, Senhor, que aprenderam a servir em Teu nome. Pequeninos são aqueles que se harmonizam com as leis de Deus, apagando o próprio orgulho e egoísmo para servir. Nós, Senhor, estamos aprendendo e temos a alegria da criança que volta para casa e pode ler para os pais as primeiras palavras. Nós estamos aprendendo as primeiras palavras das leis divinas. Que imensa alegria, Senhor, nós sentimos no coração. Que o Senhor nos acolha e nos receba, se assim o merecermos. Abençoe-nos, abençoe nossos lares, abençoe, Senhor, nossa vida, para que nós possamos sentir-te, ver-te em todos os momentos da nossa existência. Fique conosco, Senhor, receba a nossa alegria, a nossa gratidão. Nós, crianças felizes, agradecemos, Senhor, por nos ter acolhido nesta escola que é o Teu Evangelho de amor. Fique conosco, Senhor, e nos ensine a ter méritos para participarmos e para aprendermos. Fique conosco hoje, para todo sempre. Que assim seja, Senhor.